Ei, gente, já estamos ligados, conectados, né? E eu quero saber como é que você passou a noite. Passou bem? Eu espero que sim, né? Eu espero que você esteja desfrutando de um tempo poderoso em Deus, sabe? Ontem eu estava conversando com uma pessoa bem próxima minha e ela falava assim: pastor, eu tenho orado muito pelo Senhor, nesse tempo deve estar sendo pesado. E eu respondi, sinceramente, não tem sido pesado não, tem sido bem legal, sabe? Eu tenho aprendido a aproveitar cada oportunidade, mesmo nestes dias maus. De fato, nós precisamos olhar para o lado positivo das coisas. Nesse momento de insegurança, de incerteza, né, de desesperança, todas essas palavras que são ruins e negativas, elas estão, de fato, postas para o mundo. Para nós, a Igreja de Jesus, nunca nos faltará esperança. Nunca nos faltará, de fato, o auxílio divino, né? Nunca estaremos desamparados, porque aquele que nos comprou foi também aquele que disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, uma vez que nós estamos aqui guardados, protegidos e com certeza esperançosos de um futuro glorioso em Deus, aproveitemos, pois, a oportunidade nessa viagem, nessa jornada, para alcançar aqueles que nada têm. Portanto, sejam todos bem-vindos à graça e à paz do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você do meu desafio de ontem, né? Foi um belo desafio. Quero parabenizar as pessoas que tiveram coragem de se expor aí e fazer o seu vídeo, se divertindo, alegre, né? E agora eu vou lançar um outro desafio, né? A gente fez a musiquinha aí agora, a versão tecnobrega da música do Marcos Freire, né? E aí fiz uma coreografia junto aqui com o meu time, né? Pedro Carvalho e Felipe Carvalho. Felipe, então, meu Deus do céu, né? Tava maravilhoso e foi sensacional, gracioso, né? E nos divertimos à beça como família ontem à tarde, fazendo a gravação do clipe que você certamente já viu, já comentou, já compartilhou, mas eu vou mostrá-lo mais uma vez. Se você não viu, só você não viu, né? É ou não é? Cadeação. Se você não viu, só você não viu, né? A nossa produtora aí, Kátia Pacífico, cedendo a sua voz aí, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse facho de luz aí, sobre o iluminado do Felipe. Olha a coisa linda que ficou. Se você não viu, só você não viu. E eu desafio, eu quero ver quem vai ser o primeiro, a primeira corajosa, que vai ter coragem de fazer esse clipe aí também em sua casa, com a sua família. Quero ver você, tá desafiado agora, tá bom? Todo mundo desafiado a fazer, né? A coreografia aí do pastor Marcelo, do apóstolo Marcelo, né? Irmão, ser crente é bom demais, irmão. Ser crente é uma alegria, sabe? Foi o tempo que para ser crente você precisava ser chato. Foi o tempo que para ser crente você precisava ser mal-humorado, ranzinza, cara fechada. De jeito nenhum, irmão. Nós podemos viver e viver com abundância, alegria, simpatia e tudo, né? Quanto há direito nosso, né? Eu tenho certeza absoluta, e nós comprovaremos isso quando chegarmos no céu. Jesus, com certeza, era o cara mais bem-humorado que já passou por essa terra. Pode ter certeza absoluta disso. Pastor, não acredito. É porque na presença do Senhor a plenitude de alegria, irmãos. E todas as pessoas gostavam e queriam estar perto de Jesus. E vai por mim, ninguém gosta de ficar perto de gente chata, não. Ninguém gosta, sabe? As pessoas preferem as pessoas divertidas
do que as pessoas chatas, mal-humoradas, né? Então sorria, seja bem-vindo a mais uma live incrível, né? Aqui comigo, todos os dias tem live às 11 da manhã e às 23 horas, e você é sempre o meu convidado mais do que especial. E agora chegou a hora de você compartilhar. Compartilha, vai! Faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. Vamos lá, cabe a você. Pronto, já viram aí, já se divertiram, agora vamos lá. Ei, bom dia José Mesquita, bom dia Patilana, bom dia Bia, bom dia Sirlene, bom dia Andresa, bom dia Daniela Guimarães, bom dia Cíntia Lopes, bom dia para você que não perde uma live, está conectado comigo. Bom dia Adaí José, bom dia Bárbara, bom dia Ana Lídia, grande abraço para você, filha querida. Maria das Graças, Gracinha, bom dia. Wilda Machado, um beijo no seu coração para você, Wilda, e para Isabela, minha filha do coração agora. É isso mesmo, né? Beijo, Isa. Eu não sei se você está me assistindo agora, mas certamente vai assistir ainda. Então eu quero deixar um beijo especial para você, Isa, dizer que você é uma filha maravilhosa. Antony Gabriel, bom dia para você. Isa Costa, bom dia. Beijo, Isa, pra você. Cíntia Lopes, Josué Marcos, bom dia. Janaíne Queiroz, bom dia pra você. Gilson, Cíntia, já falei. Flávia Gomes, bom dia. Cida Costa, bom dia. Bom dia, filhos amados do coração. Lucas Souza, bom dia, tamo juntos. Marluce, bom dia pra você. Patilana, Aline, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Hugo, um grande abraço, Hugão, pra você. Sempre bom estarmos juntos, conectados. E na expectativa sempre de uma palavra que possa transformar a nossa manhã em algo ainda mais extraordinário. Todos os dias o Senhor nos dá o presente do dia, né? O dia do Senhor se chama hoje. Nós devemos viver cada dia de forma intensa. Desculpa. Minha garganta começou a dar pigarro, a beber água. Pronto, bom dia. Então estamos preparados, estamos juntos, você já sabe, mas não custa repetir de forma nenhuma. Compartilha esse conteúdo, por favor. Compartilha, faça chegar mais longe, né? Todas as vezes que você compartilha esse conteúdo, você está de fato evangelizando, né? Envia para pessoas que você sabe que não esteja. Olha, eu tenho recebido inúmeros testemunhos. Ontem eu recebi um testemunho lindo. Na verdade, hoje pela manhã que eu li esse testemunho lindo, maravilhoso, de alguém que já estava completamente decepcionado com igreja, decepcionado com pastores, e começou a receber de fato as minhas lives, né? O convite das minhas lives. Foi recusando. Eu disse, eu vou ver esse camarada aí. E aí encontra esse maluco aqui pregando. Maluco pra Jesus, né? Maluco pela palavra, maluco pelo Senhor. Louco pra poder ganhar você e o seu coração, né? E aí pronto, você se encontrou com a verdade. E aí entendeu que cristianismo não é religião. E aí entendeu que a vida de crente é leve. Deve ser leve, precisa ser leve, porque Jesus já carregou todo o peso, e foi Jesus quem disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apenas me parece, que em alguns lugares onde se é pregado Jesus, parece que esse versículo foi falar diferente. Parece que Jesus disse em algum lugar assim, ó, vinde a mim os que estão cansados e carregados, e eu vos acabarei de matá-los. Não, ele diz que vai nos descansar. Bom dia, Gabriela. Um grande abraço para você, Gabi, direto de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Um beijo no coração. Raíssa Morim, bom estarmos juntos. Bruno Reiner, meu filho querido. Bruno, você viu a nossa coreografia aí no nosso Rios, né? Dançando o Tecnobrega, versão do Marcos Freire. Foi maravilhoso, tá bombando. Gente, já são quase 18 mil visualizações em menos de 24 horas. 18 mil! Pastor, que coisa louca. Cada uma dessas pessoas vai despertar nelas a curiosidade de me conhecer, saber quem eu sou, e vai acabar esbarrando com a palavra de Deus, irmãos. Isso é que é importante, sabe?
Eu não me preocupo muito com essa questão de, ai, a sua imagem, você é um apóstolo, e daí? Eu quero ganhar almas, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, irmãos, e levar essa alegria do Senhor para todos os cantos do mundo, se possível for. Se o Senhor me der, de fato, esse privilégio, eu quero ser esse protagonista do reino de Deus, que vai levar a alegria e a verdade junto com essa alegria, irmãos, aos quatro cantos dessa nação. Se para isso eu fui ungido, é nisso que eu vou dedicar o meu tempo e a minha vida constantemente. Gente, chega de conversa e papo fiado. Agora vamos para aquilo que interessa. Nós estamos falando durante 2 semanas direto, sobre oração. E está quebrando tudo. Estamos quebrando tudo, porque quando você começa a falar sobre oração, né, com base nas escrituras sagradas, a primeira coisa que cai por terra são os ritos religiosos, né? Quando a verdade chega, os ritos religiosos perdem as forças, né? Então passam a desaparecer, você vai começar a rir de si mesmo, porque vai lembrar de práticas religiosas que você tinha, e aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu fui tão religioso? E começar a rir de si mesmo, né? Por causa da ignorância em que vivíamos, a escuridão mental em que éramos mergulhados, e a falta do conhecimento quanto nos empurra para um distanciamento contínuo de Deus. Não pense você que apenas aqueles que são beberrões, comilões, né, que estão se distanciando de Deus. Quem mais se distanciou de Deus foram os religiosos. Olha para a Bíblia. Olha para o Evangelho, você vai ver isso com muita clareza. Jesus foi na casa de um homem que era completamente publicano, pecador, chamado Zaqueu. Aos olhos do povo, Jesus era louco. Como é que ele vai numa festa de um pecador miserável? Lá certamente as pessoas bebiam, lá certamente as pessoas faziam farra. Isso era o papo, a conversa dos religiosos. E Jesus disse para eles assim, ó, vocês são tudo sepulcro caiados. Por fora é tudo bonitinho, pintado de branco, mas por dentro é podre. É podre por dentro. Religioso é assim. Eu falei outro dia aqui uma frase que eu vi na internet que eu achei excelente, né? De um pastorzinho da Assembleia de Deus que disse, eu aprendi algo com a minha profissão. Eu sou encanador, eu sou bombeiro hidráulico, né? Eu trabalho com encanação. Eu sei de uma coisa, que torneira apertada demais, pode ter certeza que tem vazamento. Então quando você vê alguém religioso demais, né, falso moralista demais, é um falso moralista. Pode ter certeza que por trás disso esconde um monte de coisa tosca também. Então a gente precisa ser nós mesmos, sabendo das nossas fraquezas, limitações, precisamos avançar. E aí quando a verdade chega e se estaciona em nosso coração, no nosso espírito, isso passa a fazer um sentido lógico na nossa mente. O cristianismo não é uma crença burra, deixa eu te dizer isso. O cristianismo não é uma crença sem lógica, ao contrário, Deus, ele nunca deu um ponto sem nó, ele foi amarrando tudo minuciosamente, aonde todas as coisas se conectam uma com a outra para nos apresentar a verdade plena que há em Cristo Jesus. E aí quando essa verdade chega, aí a religião se desmonta, né? Por completo, cai por terra. Não tem como resistir, Então não se engane. Jesus disse exatamente isso para os religiosos. Vocês me adoram com a boca, mas o coração está longe de mim. Então, cristianismo não é viver de aparência. Cristianismo, irmãos, é viver a verdade. Verdade absoluta que está em Cristo Jesus. Quando essa verdade se estabelece em nosso coração, acabou para a religião. O resto se desfaz. Os ritos perdem as forças e perdem o sentido. É por isso que nesses dias, à medida que você vai conhecendo a palavra, à medida que você vai recebendo a revelação acerca desse assunto tão poderoso que é a oração, você vai rindo de si mesmo, né? Porque você vai vendo caindo por terra todas as práticas religiosas que outrora pra gente fazia algum sentido e hoje já não faz mais, de forma alguma. Então, precisamos continuar, né? Crescentemente aprendendo e sendo libertos, todos nós, eu, você, todos nós, todos os dias estamos aprendendo
um pouquinho mais, né? Não pense que eu estou aqui porque eu já sei tudo e não sei mesmo. Estou longe de saber todas as coisas. Nós estamos numa jornada de desenvolvimento. Nós estamos numa jornada de crescimento, onde cada dia aprendemos um pouco mais e nos tornamos um pouco mais parecidos com aquele que nos criou. Olha que coisa gloriosa, a cada dia que vivemos, nos tornamos mais parecidos com o nosso Criador, com o nosso Pai que está no céu. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso é incrível, né? E nós não podemos deixar. Bom, estamos falando sobre tipos de oração. E o primeiro tipo de oração, talvez a oração mais comum que se possa fazer na igreja, é a oração de petição ou a oração da fé, como nós vimos ontem. Mas hoje eu quero falar sobre um outro tipo de oração. Eu quero falar com você sobre a oração de consagração. Oração de consagração. Bom, a primeira coisa que você precisa entender sobre oração de consagração é que consagração significa entrega, separação para um uso específico. Sabe? Quando eu consagro alguma coisa, eu separo aquilo para um uso específico para aquilo que eu consagrei e separei. Então veja, quando você consagra, por exemplo, as suas finanças a Deus, você tira a primeira parte, que são os seus dízimos, e entrega ao Senhor. Aquilo é para um uso exclusivo, específico da obra de Deus. Eu tiro minha parte, 10%, e consagro ao Senhor. Quais são os benefícios? A Bíblia diz que se uma parte é consagrada, consagrada é o todo. Então veja, quando eu consagro uma parte das minhas finanças, obviamente todas as minhas finanças tornam-se consagradas ao Senhor, ao nosso Deus, né? Então, esse é um princípio bem interessante, né? Que nós precisamos ver aqui. Consagração é separar, é entregar para um fim específico, né? É designar algo para um fim específico. Então isso significa consagração. Gente, alguém me disse aí que está travando. Como está chegando para você o sinal, por favor? Me dá um feedback aí, que pode ser aqui, pode ser aí, né? Me fala aí. Então, quando é santa uma parte, toda a massa se torna santa. Então, veja, quando eu consagro algo a Deus, o resto todo, né, ele se torna santo. Então, quando eu consagro uma parte com os meus dízimos, né, ao Senhor das minhas finanças, todas as minhas finanças se tornam, então, santificadas a Deus. Então, isso significa consagrar. Veja, muitas vezes, depois que nós aprendemos a palavra da fé, aprendemos o Novo Testamento, a revelação de Cristo nas páginas das Escrituras do Novo Testamento, ou seja, a revelação neotestamentária, uma das orações que normalmente perde força é: Pai, se essa for a tua vontade, né? A gente diz, não, a gente não fala mais se for a tua vontade não, tá bom? A gente tira essa oração. E aí a minha pergunta para você interagir comigo nessa manhã gloriosa e específica, eu quero saber de você. A oração do tipo: Pai, se for a tua vontade, essa oração na nova aliança, ela foi tirada ou ela ainda prevalece? Fala aí pra mim, eu quero saber de você, qual é a sua opinião, como é que você vê isso, né? Na nova aliança, a oração do tipo: Senhor, se essa for a tua vontade. Bom, essa oração foi tirada, né, da nossa prática diária, ou ela ainda permanece? Bom, Janaíne Queiroz disse, ela foi tirada. Isso mesmo, ó. Sai e entra novamente, vamos lá. E a Aura disse, eu realmente não sei. Paulo Ricardo Barro disse, foi tirada. Daniela Guimarães disse, foi tirada. Wilda Machado, tirada. Gilson, tirada. Ayla disse, prevalece. Claupiço, tirada. Alguém disse que prevalece, outros estão dizendo que foi tirada. A maioria está dizendo que foi tirada, né? Gente, veja só. A oração de petição e oração da fé, não cabe mais essa oração do tipo:
Pai, se for a tua vontade, eu recebo a tua cura. Pai, se for a tua vontade, eu vou prosperar. Isso não cabe mais na oração de petição, na oração da fé. Mas não quer dizer que ela tenha sido tirada, não. Existem situações que você de fato precisa fazer ainda essa oração. Para sua surpresa, existe. E essa é a oração da consagração. É quando você se consagra, né, a Deus em algo ou para algo específico, né? Então veja, se for a tua vontade, ela entra na oração de consagração e não na oração de petição. Veja que interessante, em Lucas capítulo 22, 42, Jesus orou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Veja que interessante, Jesus orou se for da tua vontade, né? Deixa eu dar um exemplo bem clássico aqui. Ontem, né, e durante esses dias que estamos vivendo, acabamos ficando diante de um dilema. Veja que interessante. Vamos ver a coisa por um aspecto bem interessante aqui. O ano passado, em março do ano passado, né, saiu a notícia. Chegou o vírus, o coronavírus chegou no Brasil, pandemia, fecha tudo, lockdown. E o vírus não estava em atuação na maioria do país. Aqui e ali. E a gente ficou 3 meses, basicamente com as igrejas fechadas, pelo menos em Belo Horizonte, e fora de Belo Horizonte, outros lugares ficaram ainda mais do que esse tempo, né? Mas nós passamos 3 meses. E durante esses 3 meses não tinha caso de coronavírus. Os hospitais estavam lá completamente fechados, vazios, na verdade. Os hospitais de campanha que foram feitos foram desativados. Porque não tinha, irmãos, não tinha. Foi uma histeria pública, né? Por parte dos nossos governantes. Não os culpo, não os julgo, porque ninguém tinha enfrentado ainda uma pandemia, ninguém sabia de fato o que iria acontecer, ninguém sabia ao certo como se daria. Então, acabou que tomaram-se decisões dessa maneira e hoje a gente vê que foram decisões precipitadas e errôneas. Mas, hoje, em março desse ano, a gente viu realmente a verdadeira face de uma pandemia. A gente viu hospitais lotados, com 100% da sua capacidade, e pessoas nos corredores aguardando vaga. A gente viu, infelizmente, isso acontecer em Belo Horizonte. A gente viu, graças a Deus, os números estão despencando depois que a gente começou a orar. E eu acredito, não tem que ter na minha cabeça que não tenha sido isso, né? Não estou dizendo eu orar, mas a igreja como um todo orar. Os números começaram a despencar. Mas a gente viu no início de março desse ano os números aumentarem alarmantemente. E aí, os governantes tomaram, de fato, uma medida mais enérgica. Fecharam novamente as cidades, na maioria. E, em Belo Horizonte, especificamente, coisa que não tinha acontecido ainda, suspenderam os cultos presenciais. Nós não podemos nos reunir como igreja, o que é muito ruim para todos nós. É muito ruim. Então, o certo seria a gente estar junto. Mas eu pergunto por outro lado, será que todo mundo que congrega, será que todo mundo que iria ao culto presencial teria a maturidade da fé e a responsabilidade sobre a sua própria vida e sobre a vida daqueles que lá estão, para não ser um agente transmissor, contaminador do vírus? Porque nós nos responsabilizamos com a nossa vida e dizemos, não, eu vou manter a distância, eu vou usar álcool em gel, eu vou de fato ter as minhas precauções, né? Eu vou fazer tudo isso, mas vou para o culto presencial e ponto final. Eu não vou abrir mão, né, de congregar presencialmente. Eu me responsabilizo com a minha vida, você se responsabiliza com a sua vida e ótimo, parabéns. Mas será que todo mundo tem essa maturidade? Irmãos, eu vou te dizer, eu vi no último culto presencial onde já tinha falado que não se podia abraçar para não houvesse contaminação dentro da minha própria igreja. Algumas pessoas, poucas, graças a Deus foram pouquíssimas, simplesmente ignorando. Ah, mas eu sou livre. Você é livre, mas você às vezes está ferindo a liberdade de outro. Sabe, eu tive ministros
nossos ministros, que no começo da pandemia disse: eu não tenho fé para ir num culto presencial. Foi honesto, você precisa ser honesto às vezes. E não foram, irmãos. E eu vou julgá-lo? Ah, cara sem fé. E na hora de pagar as tuas contas, talvez as contas dele estejam pagas. E as tuas, que está julgando ele, tá paga? Sabe, a gente julga os outros numa situação como essa, mas muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, nós não estamos andando segundo a fé. Então nós não temos que sair por aí julgando A ou B. Nós não podemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso. A fé que tem, tenha-na para ti mesmo. A fé que você tem, ela serve para você e não para os outros. Então eu, como pastor, agora me coloco na posição. Bom, o que é que eu faço? Né? Eu sei o que eu faço, eu vou dizer no final, mas eu me coloco na posição. O que é que eu faço? Eu oro para cair o decreto? Será que se eu orar para cair o decreto e o decreto cair, eu não vou estar cooperando com a disseminação do vírus? Por causa da ignorância de alguns? Bom, eu tomei uma decisão de não orar por queda de decreto. Eu vou orar por queda de números de casos de Covid e de internações. Eu vou orar pelas pessoas e não por decretos. A gente precisa botar mais foco nas pessoas, nas vidas, irmãos, do que no nosso bem-estar e no nosso prazer. Não é verdade? Então eu passei a orar pelas vidas e ter compaixão por elas. Agora, ontem especificamente, aconteceu em Belo Horizonte uma votação aonde determinaria se cairia o decreto ou não. Na justiça lá, né? Entre os parlamentares. E aí, qual é a minha posição de votação nisso? Eu vou orar por quê? Bom, se eu olhar para mim como apóstolo, como presidente de um ministério, eu vou dizer: eu vou orar para cair e acabou. Não quero saber. Mas pode ser que a minha oração vá na contramão do bem-estar das pessoas, dos outros seres humanos, que não andam, talvez, no mesmo nível de fé que eu. Então o que eu faço? Eu orei: Pai, eu coloco em tuas mãos, de fato, o resultado desse julgamento, o resultado desta assembleia. Pai, se for da tua vontade, que caia-se por terra todos os decretos. Pai, mas se não for para o bem da humanidade, que permaneça, seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Eu consagrei o resultado daquilo ao Senhor, porque eu não me julgo com sabedoria suficiente para tomar partido em tal situação. Talvez você seja mais espiritual do que eu e diga: pastor, o senhor está errado. Nós somos crentes, a gente precisa assumir o papel e abrir as igrejas. Talvez você seja mais crente do que eu. Mas eu não tenho fé suficiente para discernir isso ainda. Então eu consagro isso nas mãos do Senhor. Então perceba que essa oração, ela não foi tirada do Novo Testamento. Pai, eu não tenho certeza. Pai, eu não tenho maturidade para julgar tal situação. Pai, eu consagro a ti. Se for da tua vontade, Pai, que se estabeleça isso ou aquilo. Aleluia. Gente, nós estamos com 130 pessoas nos acompanhando simultaneamente aqui, nesse momento, e esse é o momento da nossa evangelização. Eu tenho aqui me acompanhando um dos maiores evangelistas do Brasil, Bruno Reiner. Bruno Reiner, meu filho querido, meu amigo do coração, lá direto de Juazeiro e Petrolina, né? Eu falo Juazeiro e Petrolina porque ele trabalha em Juazeiro e congrega em Petrolina. Então, esse homem de Deus, que é para mim um dos grandes evangelizadores do Brasil hoje, fazendo um trabalho incrível junto com a sua igreja, o seu pastor Edilson de Lira, lá na região do sertão de Pernambuco, né? O sertão ali entre a divisa Pernambuco e Bahia, ele fazendo um trabalho extraordinário, social, incrível. Bruno Reiner, nós descobrimos que hoje a evangelização que fazíamos antes, de praça em praça, pode ser feita especificamente agora pela internet. Como?
A gente entrega panfletos eletrônicos. Basta você colocar o seu dedinho aqui embaixo, nesse aviãozinho que está aqui, e aí começar a marcar para quem você quer entregar o seu panfleto. Vai aí, entrega aí. Marca todo mundo, 50 pessoas se possível. Marca. Depois que marca, você clica de uma vez só. Tum! Enviar para todos de uma vez. Então você evangelizou. Mandou essa live para 50 pessoas. Isso é uma evangelização. E aí a gente fica na expectativa aqui, olhando para ver se quem a gente convidou vai entrar. Entendeu o esquema? A gente convida e depois fica na expectativa, torcendo, intercedendo, né? Para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, irmãos, que tem libertado tantas vidas. Não é verdade? Então vamos lá. Todo mundo agora evangelizando. Vai. 50 pessoas você envia e fica nas expectativas aí, tá bom? Então veja, essa oração de consagração consiste em colocar diante de Deus determinadas circunstâncias, determinadas situações ao qual você não tem o controle absoluto daquela situação. Se for da tua vontade, podemos usar esta frase na oração de consagração quando nós colocamos à disposição do Senhor para exercer a sua vontade, né? Então, não nos sentimos seguros, não nos sentimos confiantes para tomar determinada decisão ou para fazer determinada coisa, então nós colocamos diante de Deus a nossa decisão e consagramos a Ele a nossa vida, o nosso tempo, a nossa força, a nossa boca. Nós consagramos de que se seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Se for da tua vontade, então, Pai, que se cumpra em mim o teu querer, né? Mas essa oração não pode ser feita em orações de petição, porque você só pede aquilo que Deus, que você sabe que está de acordo com a vontade de Deus. Se está de acordo com a vontade de Deus, então você não precisa pedir se for da tua vontade. Mas na consagração cabe, aí cabe você dizer, se for, Pai, da tua vontade, façamos isso ou aquilo. Veja, Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 9 e 10. O apóstolo Paulo disse assim, ó, o apóstolo Paulo, né? Paulo que, ó, andou assim com Jesus, ele fez a seguinte oração: o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, Pai, se for da tua vontade, abra uma oportunidade para que eu possa ir vê-los. Que coisa linda! O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele disse, Deus é minha testemunha, de que todos os dias eu oro, Deus, se for da tua vontade, abre uma porta de oportunidades para que eu possa ir em Roma, ver os meus irmãos, eu estou com saudade deles. Eu gostaria de estar com eles mais uma vez, de compartilhar com eles algum dom espiritual, alguma revelação que venha da parte do Senhor. Então o apóstolo Paulo se consagrava a Deus, disse, se for da tua vontade. Sabe como é que eu gosto de pensar sobre a questão da consagração? É que o tempo de Deus se chama hoje. Ele nos deu um presente chamado hoje, agora. O hoje, o agora me pertence, mas o que vai acontecer amanhã, isso já não pertence mais a mim. Eu não sei se amanhã eu vou estar de pé, irmãos, se eu estarei aqui ou se eu não estarei mais aqui. Como é que eu posso, então, fazer planos pretensiosos para amanhã, depois da manhã? Por isso que a Bíblia diz, você não tem que ficar preocupado com amanhã, fazer plano com amanhã. Viva hoje. Viva hoje naquilo que Deus já estabeleceu para você. Viva hoje naquilo que você já sabe que é a vontade de Deus para agora. Agora, a gente é curioso, muitas vezes a gente não está fazendo a vontade de Deus de hoje. Aquilo que é para hoje nós não estamos fazendo, mas estamos fazendo planos para amanhã, para depois e para depois. A gente precisa primeiro aprender a viver intensamente o hoje, a vontade de Deus para agora, a vontade de Deus para hoje. Subir uma vontade no meu coração de dar um abraço, eu vou ali, dou um abraço, eu não vou fazer plano. Amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Então o apóstolo Paulo diz, Deus sabe do meu coração, Deus sabe das minhas orações. Eu oro, Pai, se for da tua vontade, me permita ir. Veja, ele consagrava o dia seguinte nas mãos daquele que tudo sabe.
A gente precisa consagrar o nosso amanhã a Deus. As nossas decisões futuras a Deus. Quando a gente assume a responsabilidade do amanhã, do depois do amanhã, do ano que vem, a gente está sendo, no mínimo, prepotente, presunçosos. Aleluia. Precisamos estar firmados sobre esta verdade. E esta é uma oração que nós devemos fazer constantemente, nos submetendo sempre à vontade do Senhor e deixando claro que Ele é o Senhor e não eu. A oração de consagração consiste exatamente em um memorial diário de que quem manda é Cristo e não eu. Afinal de contas, a vida que eu tinha antes, eu joguei no inferno. Por falta de responsabilidade minha, pelo pecado, eu peguei a minha vida e joguei no inferno. Aí foi Jesus no inferno comprar de volta a minha vida com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. E ele comprou de volta. Então eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a ele. E ele me deu o presente do hoje. Ele disse: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Atentai para o dia que se chama hoje. O dia do Senhor na sua vida é hoje. Ele te deu um presente que você não é capaz de mensurar. E esse presente se chama hoje. Sobre esse dia, sobre esse momento você tem controle. Amanhã ao Senhor, o teu dono, pertence. E é a Ele que você tem que consagrar a sua vida. Então essa oração nós temos que fazê-la como oração de consagração constantemente, para que nós jamais nos esqueçamos que quem é dono da nossa vida é o Senhor Jesus de Nazaré e não nós mesmos. Consagra a tua vida a Deus. Coloca a tua vida para que seja vivida segundo a vontade daquele que te enviou, Jesus de Nazaré. Então, nós teremos vida segura, nós teremos uma vida plena, nós teremos uma vida abundante, né? Mas quando queremos, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito sério. Quando nós trabalhamos futuro e fazemos planos demais e queremos ter o controle de tudo, do amanhã, do depois, eu já planejei, já fiz, né? A gente está tendo a mesma atitude de um camarada chamado Adão. Adão, que não confiou o seu futuro àquele que o criou, dando ouvidos ao diabo que disse: resolve você mesmo o seu futuro, para que você vai esperar Deus? Deus disse: coma da árvore do conhecimento, e à medida que você comer da árvore do conhecimento, aliás, da árvore da vida, coma da árvore da vida, e à medida que você for se alimentando da árvore da vida, você vai crescendo e cada dia vai se tornando mais parecido comigo. E o diabo disse: para que tu vai esperar Deus, ficar confiando no amanhã de Deus, se você pode resolver a tua vida hoje comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornando definitivamente igual a Deus? Rompe com ele. Essa foi a estratégia do diabo, essa foi a sugestão do diabo na cabeça de Eva. Aleluia. Deixa eu te dizer, nós precisamos confiar plenamente naquele que é Senhor dos nossos dias. E vivermos hoje. Sabe, o que ele colocou nas minhas mãos hoje, eu entregarei no final do dia, e o dia há de me entregar a minha porção de felicidade diária. Sabe, todos os dias nós recebemos o maná. Claro que aquele maná simboliza a palavra de Deus, porque era um alimento diário. Mas junto com esse alimento diário vem a alegria diária. Junto com esse alimento diário vem a satisfação diária. Junto com esse maná diário vem também o sucesso, a felicidade de cada dia. Sabe, você planeja a tua felicidade, ainda que seja para daqui a 2 dias. Quem te assegura que amanhã você vai estar vivo? Quem pode te dar tal segurança? Aleluia. Não! Precisamos consagrar a nossa vida ao nosso Deus. Precisamos consagrar a nossa vida a Jesus, Senhor das nossas vidas, das nossas almas. Jesus é Senhor das nossas almas. Veja o que Tiago diz. Você acredita que Tiago era homem de Deus? Você acredita que Tiago falou inspirado pelo Espírito? Você acredita que Tiago, ele realmente foi usado pelo Espírito Santo para escrever o seu livro e nos abençoar? Você acredita nisso?
Veja, foi ele que escreveu na sua carta, na sua epístola, no capítulo 4, verso 13. Ele diz assim: prestem atenção. Já começa assim, pensa num caba cascudo, né? Tiago era arrochado. Eu particularmente acho ele um pouco religioso. Né? Não estou dizendo ninguém não, eu, Marcelo. Mas cada um tem a sua personalidade. Eu não estou aqui para julgar a personalidade de ninguém. Mas ele diz o seguinte: prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos por lá um ano. Vamos negociar ali e teremos lucro. Vou falar de novo. Ele escreveu assim, ó. Preste atenção. Eu gosto dos mineiros. Os mineiros falam assim: presta atenção, fi. Presta atenção, fi. Presta atenção. Presta atenção, vocês que diz: hoje ou amanhã nós iremos a determinada cidade, ficaremos lá durante um ano. Vamos fazer umas catiras por ali até nós ter um troco. Até nós conseguirmos troco, né? Preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali, teremos lucro. 14. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Como é que você sabe o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, se for da vontade do meu Senhor, viveremos e faremos aquilo ou aquilo outro. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. Veja, você asseverar que vai fazer algo do qual você não tem controle é pretensão e presunção e orgulho. Se o Senhor quiser, veremos isso, aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Não, eu vou mostrar para você. Não, eu vou mostrar, está escrito. Olha lá. Vê se dá para você ler aí. Eu não quero que você ache que eu estou inventando. Lê se é isso mesmo. Lê aí. Vai, lê. Está escrito ou não está escrito isso aí? Então veja. Vou ler de novo para a gente pegar agora passo a passo. Presta atenção. Vocês que fazem planos de viagem, de fazer isso, de fazer aquilo, né? Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, ou seja, o que vocês devem fazer é uma oração de consagração. Dizendo: Senhor, se for a tua vontade, viveremos para fazer isso, para fazer aquilo outro. Ou seja, todos os dias você consagrar a sua vida ao Senhor e confiar a Ele as decisões, os seus dias. Irmãos, eu tenho certeza absoluta de que cada passo que eu tenho dado hoje, cada ação que eu tenho feito está debaixo, realmente, de uma direção do Espírito de Deus. É lógico que isso não é tão simples e tão fácil assim. Aqui e acolá a gente tropeça, aqui e acolá a gente erra nas decisões, aqui e acolá a gente realmente faz uma coisa errada ou outra. Então, existem algumas orações que, porque a gente aprendeu a oração da fé, a gente quer tirar agora do circuito. E não pode, irmãos. A oração da fé, ela tem base naquilo que já sabemos, com base nas Escrituras Sagradas, que é a vontade de Deus. Mas se eu decido amanhã mudar de cidade, ir para outro lugar sem saber, sem Deus ter falado nada, irmãos, e eu faço planos, isso é pretensão, presunção e orgulho. Então eu preciso consagrar: Pai, eu estou à tua disposição, se for da tua vontade eu vou. Aleluia. É Tiago capítulo 4, a partir do verso 13. Tiago 4, a partir do verso 13. Então veja, existe e deve ser feita continuamente oração de consagração.
pela nossa própria vida, né? Consagrar ao Senhor, muitas vezes decisões as quais nós não temos maturidade ainda para decidir ou discernir, né? Precisamos ser maduros o suficiente para reconhecer, muitas vezes, as nossas próprias fragilidades, né? Eu me lembro, contar uma história para você. Eu me lembro que uma vez, certa feita, um rapaz, um ministro que eu tinha investido nele, ajudado, a gente serviu junto no ministério, nós crescemos, e aí chegou no momento que ele acabou saindo, e saiu de uma maneira errada, saiu de uma maneira ruim, né? Cometeu muitos erros ao sair, enfim, me machucou muito, porque eu havia investido uma vida, e naquele momento eu me senti traído, eu me senti machucado, eu me senti doído pela circunstância, e ele saiu, foi embora. 6 meses depois ele entendeu que estava errado, então ele voltou e me pediu perdão, né? E disse: pastor, eu errei com o senhor, e eu volto aqui para lhe pedir perdão. Eu disse: amém, irmãos. Eu consciente, eu não falei isso com ele, mas eu estou falando para você, eu consciente da minha responsabilidade de cristão, não é de pastor, é de cristão, eu sei que eu preciso perdoar. Eu tenho que perdoar, uma vez que eu fui perdoado de algo tão terrível, que era o pecado que me separava de Deus. Então, por causa do amor de Deus por mim, eu preciso exercer esse amor através do perdão. E eu falei: irmão, eu te perdoo, não há problema nenhum, eu te perdoo. Tá tudo feito, tá tudo resolvido, ó, acabou. Ele disse: pastor, eu posso voltar a congregar na igreja? Eu falei: cara, eu não tenho maturidade emocional para lidar com isso, não. Não tenho, querido, não tenho. Eu preciso ser sincero com você, de que dizer que você pode chegar aqui e ficar te maltratando, né? Ficar olhando com você com ressalvas. Então, eu não tenho maturidade. Eu falei com ele: eu não tenho maturidade para te receber. Não tenho. E a gente às vezes precisa fazer isso, irmão, reconhecer as nossas fraquezas. O tempo passou, 1 ano depois ele me procurou: pastor, eu estou com muita saudade da igreja, eu posso voltar? Eu disse: agora pode, agora eu cresci, agora essas circunstâncias me fez crescer, me fez amadurecer, né? Me levou para um outro nível, e agora eu tenho condição, né? Com as minhas emoções equilibradas, amadurecidas, né? Eu tenho a capacidade de dizer para você: volte, e até mesmo de tratar aquilo que você precisa ser tratado no caráter. Então a gente precisa muitas vezes disso, né? E nem sempre a gente vai ter essa maturidade, irmãos, para tomar decisões. Então veja, às vezes as pessoas, porque nos veem em posição de liderança, porque nos vê como pessoas maduras e crentes, querem que a gente tenha resposta, e a gente acha que tem que dar resposta para tudo. Não tem não. Sabe, tem gente que me faz perguntas aqui: pastor, como é isso? Eu digo: eu não sei, rapaz, eu não sei, simplesmente não sei. Eu não posso dizer o que eu penso sem saber direito as coisas. Eu não posso, só porque eu estou nessa posição agora, sair por aí dizendo tudo e tendo, de fato, resposta ou ter que ter argumento para tudo quanto há. Eu não tenho não, eu não sou Jesus ainda. E eu digo ainda porque todos nós, não é porque eu não, é porque todos nós estamos caminhando para se tornar semelhantes a Ele, né? Mas eu não cheguei lá ainda, eu não tenho essa maturidade inteira ainda. Eu não sou essa pessoa ainda perfeita e madura como eu gostaria, que Deus gostaria, que Jesus gostaria. Eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros, e eu tenho que reconhecer, né? Tais erros, tais falhas, tais fraquezas. E dentro dessa perspectiva, muitas vezes eu vou precisar usar da oração de consagração. Pai, eu consagro ao Senhor isso. Se for da tua vontade, que isso se estabeleça ou não, né? Se for da tua vontade. Agora, quando eu já tenho uma palavra de Deus que me respalda, né? Que aponta para o caminho, se é algo que já está escrito na palavra, se é algo que o Espírito falou expressamente a mim, se é algo que vai realmente de encontro à vontade de Deus, eu não preciso falar mais se for da tua vontade. Aí eu já sei que é a vontade. É a vontade de Deus me curar, é a vontade de Deus que eu prospere, é a vontade de Deus que eu perdoe, é a vontade de Deus que eu ame. Essas coisas eu não preciso falar: Deus, se for da tua vontade. Essa já está clara que é da vontade de Deus, já está expresso, está na palavra, né? Mas uma mudança, por exemplo, de cidade, uma vez que o Senhor não falou nada por mim e eu tenho um desejo no coração, né? Uma viagem, quero fazer uma viagem missionária para a África. Pai, é a tua vontade? Ou será que só o desejo carnal meu, né? Então, eu vou consagrar ao meu Pai, eu vou consagrar ao Senhor. Talvez Ele diga não, esse não é o momento, né? E a gente também, como filho, vai ter que aprender a ouvir não,
né? Tem muitos de nós que não gostamos de ouvir não. Quando ouvimos não, batemos o pé, fazendo birra. Agora eu vou fazer, agora eu vou... Ah, pois faça para você ver. A Bíblia diz que isso é maligno. A Bíblia diz que esse posicionamento é maligno. Completamente maligno. Então precisamos continuamente consagrar a nossa vida. Aquelas decisões que ainda não estão claras, evidenciadas pelas Escrituras Sagradas ou por uma palavra expressa do próprio Espírito de Deus, para que não sejamos pretensiosos, presunçosos e orgulhosos e agirmos de maneira maligna. Pastor, um crente pode agir de maneira maligna? Eita, você não faz ideia do quanto nós agimos impulsionados pelas sugestões do diabo muitas vezes. Infelizmente, né? Basta a gente buscar o nosso próprio interesse, pode ter certeza que já é uma instrução que não vem de Deus. Quando você faz qualquer coisa, quando você toma só pensando em você, quando você faz coisas pensando só em você, isso não parte de Deus, não. Nunca partiu. E se não partiu de Deus, partiu de onde? Quem é que está do outro lado? Só existe dois caminhos, meu filho. Só existe o ladrão e Jesus. Quando você acorda pela manhã fazendo plano só para você, só para se dar bem, não, mas eu, pastor, não acho errado a gente pensar em nós mesmos, não. Pois bem, a Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. O amor não busca seus próprios interesses. Eu vou falar de novo. O amor não busca seus próprios interesses. Quer dizer que Deus nunca procurou seus próprios interesses. Nunca. E se você foi criado em imagem e semelhança dele, então você também não deveria viver buscando seus próprios interesses. Né? Por isso a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Amar o outro é buscar o interesse do outro em detrimento do meu. É viver mais para ele do que para mim. Raciocina comigo. Raciocina uma coisa comigo. Deus criou tudo que há na terra e no céu. Tudo. E depois de tudo criado, criou o homem como coroa da criação. Adão. Criou a humanidade como coroa da criação. Raciocina aqui, tá? Deus criou tudo, céus e terra, em função da humanidade. Não foi só a terra não, Deus criou os céus e a terra em função da humanidade. Depois de tudo pronto, ele disse, agora eu posso criar os homens. Aí criou Adão, né? Agora eu te pergunto, Deus pensou em si mesmo quando criou os céus e terra ou só pensou no homem? Fala pra mim aí. Deus pensou em si mesmo quando estava criando céus e terra ou só estava pensando na humanidade? Deus não precisa de nada. Deus não estava pensando nele mesmo quando criou os céus e a terra, não. Ele só pensou nos homens. Quando Deus criou os céus e a terra, ele só estava pensando em Adão. Agora eu te pergunto, e quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava pensando em Deus? Ou ele estava pensando só em si mesmo? Hã? Para pensar um pouco. Adão, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, estava pensando em Deus ou estava pensando só em si mesmo? Fala para mim. Tem coragem? Hã? Então veja, quando você age sem pensar em si mesmo e pensando em todos, você está agindo como Deus. Quando você age só pensando em si mesmo e não pensando no todo ou em Deus, você está sendo como Adão. Ou seja, quando você age por amor, pensando em todos, a sua natureza é divina. Quando você só está pensando em você mesmo, quando resolver os seus problemas, a natureza é humana. Né? Quando você age pensando no todo, você está agindo como Deus. Quando você age pensando em si mesmo, você está agindo como Adão, caído. Essa é que é a grande realidade, né? Então que nós não venhamos a buscar os nossos próprios interesses e vivamos, de fato, uma vida
para o propósito para qual nós fomos criados. Então, viveremos vida plena. Veja, para a gente encerrar, quando alguém decide criar alguma coisa, aquilo que é criado serve ao propósito do Criador, né? Alguém um dia decidiu inventar uma cadeira e a cadeira passou a servir ao propósito para qual o Criador a designou. Ele disse, eu vou fazer uma cadeira para que as pessoas se assentem. Veja, o propósito vem primeiro do que o produto, né? Então veja, todo produto serve ao propósito do seu Criador. Nós também somos um produto. Nós também fomos criados. E não fomos criados para nós mesmos. Fomos criados para o propósito daquele que nos criou. Por isso precisamos, se não temos ainda com clareza, né, a certeza daquilo que devemos ou não devemos, devemos consagrar esse propósito e as nossas ações àquele que nos criou e não a nós mesmos ou a nossa própria vontade. Oração de consagração deve ser feita todos os dias na sua vida, nesse sentido, para que você nunca se esqueça que você não é dono de si mesmo, mas daquele que comprou a sua vida por um alto preço. Hoje nós somos, de fato, uma nação santa, um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, vivendo para o seu inteiro agrado, para o seu inteiro louvor. Bom, é isso. Ó, beijo no seu coração. Logo mais às 23 horas nós temos mais uma live extraordinária e você é meu convidado especialíssimo para que nós possamos levar essa palavra ao mundo, né? Eu estou todos os dias, estou animado e empolgadíssimo. E como eu falei no começo, eu estou vendo nessa pandemia mais uma oportunidade em meio ao caos de propagar o evangelho como nunca fiz antes. Então eu me dedico sim, a cada dia uma nova mensagem que vai ganhando o seu coração e vai protegendo, guardando e principalmente transformando você em alguém mais parecido com Cristo a cada dia. Beijo grande no seu coração. Fiquem com o nosso clipe de final aí, ó, pra gente encerrar com alegria. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Marcos Freire. Não é homem pra mentir. Tudo é possível quando cremos. Cadeias são quebradas. Te amo, Bruno Reiner. Te amo muito, campeão. Tia Ângela, beijo. Amo todos vocês. Cadeias são quebradas quando temos. Cadeias são quebradas quando são quebradas. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Homem pra mentir. Marcos Freire. Olha a luz desse menino. Beijo grande pra vocês e até logo mais. Tem um encontro marcado comigo às 23 horas. Fiquem na paz. Tchau.